Terceiro vídeo e esse vai ser o último, tá certo? Eu tava falando da questão como é que foi resolvida a crise, né, de 1929, que foi por meio da adoção das medidas econômicas chamadas de novo Acordo, ou New Deal, certo? E aí a gente terminou falando que o Franklin Delano Roosevelt, ele implementou uma série de direitos trabalhistas, como salário mínimo, a jornada de trabalho, o seguro-desemprego e a previdência social. Não é isso? Então, com isso, em um determinado... Quando foi passando o tempo, certo? A crise foi melhorando e as coisas... O mercado começou a funcionar, aí funcionando, tá certo? E aí, os Estados Unidos superou essa crise, sim. Com um bom tempo. Não foi de uma hora para outra. Foi algo bem processual, tá certo? Agora, para finalizar a aula... a gente precisa falar do segundo processo que aconteceu durante esse período entre guerras, que foi justamente a ascensão do nazifascismo. O que é isso, professor? Eu sei que o nome me dá medo, não é, turma? Então, o que é o nazifascismo? Na verdade, essa palavra ela é uma junção de dois tipos de regimes totalitários, que é o nazismo e o fascismo. Peraí, professora, nazismo, fascismo, regime totalitário, o que é isso, certo? Calma, que a gente vai aprender tudo de forma processual, tá certo? Turma, percebam que a sociedade vivia um momento de crise e instabilidade. O capitalismo, ele mostrou que era falho, certo? Que era um sistema falho. Principalmente a questão do liberalismo, esse Estado fraco, esse Estado que não intervia muito na economia, certo? No finalzinho da Primeira Guerra, também aconteceu um processo que deixou as pessoas um pouco assustadas, que era justamente o processo da Revolução Russa, que a gente estudou nas nossas aulas passadas, tá certo? Então, uma das alternativas que as pessoas viam era justamente o apoio aos regimes totalitários. O que é isso, professora? O que é totalitarismo? O que são esses regimes totalitários, gente? Para a gente saber o que é um regime totalitário, a gente tem que observar várias características, certo? A primeira delas é o interventorismo estatal. O grande problema desse período não era que o Estado ele estava sendo muito liberal, pois as pessoas acreditavam que a solução seria o quê? Intervir na economia, que o Estado fosse forte, que o Estado intervisse na economia, certo? Então, primeira característica, interventorismo. Segunda característica, unipartidarismo. Gente, os regimes totalitários, eles sempre vão ser muito incisivos quanto à questão de não aceitar opositores, certo? Nisso, eles são bastante diferentes das democracias. O que é a democracia? É a coexistência de várias opiniões diversas, não é isso? No totalitarismo, há uma certa intransigência, há uma dificuldade muito grande em aceitar uma opinião contrária àquela do Estado, certo? Então, os opositores do Estado, normalmente, eles são perseguidos e não são aceitos de forma nenhuma, certo? Terceiro, ultranacionalismo. O que é, professora, ultranacionalismo? Gente, é a pátria acima de tudo. Nós morremos pela nação, a nação em primeiro lugar, certo? Você vai ver isso muito presente no nazismo na Alemanha, certo? A Alemanha acreditava que eles eram um império muito forte e que poderia anexar outros estados, outros lugares, por causa da sua preponderância. Então, é um amor muito grande pela sua nação em primeiro lugar, certo? Autoritarismos são governos autoritários, certo? O Estado, além de ser forte, ele também é militarista. O exército está ao lado do Estado para controlar qualquer força que vá se opor àquele Estado, certo? Ideologismo.
eles sempre pregam uma certa ideologia, certo? Muito relacionada a essa questão do nacionalismo exacerbado, ou então, como no caso do nazismo, né? Uma ideologia de defender a raça ariana, certo? E uma ideologia racista, por exemplo. Sempre tem isso, normalmente existe isso nos regimes totalitários, certo? E uma característica bem importante e marcante, que é o culto ao líder, né? Todo regime totalitário tem um líder. E esse líder, ele é tratado como um mestre, acima das próprias leis, às vezes, certo? Um mestre que tem que ser... que tem que ser elogiado, que tem que ser amado. É uma figura quase que mitológica, certo? É uma figura quase que mitológica. E aí, para finalizar a nossa aula, eu trouxe 3 exemplos de regimes totalitários. Eu quero que vocês pesquisem mais sobre esse assunto e leiam para diferenciar a característica de cada um deles, tá certo? Então, eu trouxe 3 imagens para vocês. Trouxe a imagem do Adolf Hitler, certo? Que é o líder, né, do nazismo, do regime totalitário nazista, certo? Eu trouxe o Benito Mussolini, que é o líder do fascismo, certo? Esses 2 regimes, eles são regimes totalitários de extrema direita. Professora, mas existem regimes totalitários de esquerda? Com certeza. Um exemplo que eu trouxe para vocês aqui foi o stalinismo, do Joseph Stalin, certo? Da União Soviética, também era um regime que apresentava todas essas características totalitárias. Todas essas características totalitárias eram totalitarismo de esquerda, tá certo? Turma, então é isso. Período entre guerras é esse período que não vai ser um período de tranquilidade, não. Vai acontecer esses 2 fenômenos, que é justamente essa crise de 1929 e a ascensão dos regimes totalitários. O surgimento desses regimes totalitários vai influenciar quase que completamente a existência da Segunda Guerra Mundial, que é o assunto das nossas próximas aulas. Espero que vocês tenham gostado. Eu peço desculpa, porque eu ainda estou me adaptando a essa questão de gravação de vídeo, mas eu tentei ministrar a melhor aula possível e eu espero que vocês compreendam, estudem tudo direitinho em casa, façam fichamento e observem o slide que eu mandei para vocês, tá? Grande abraço, fiquem em casa.